Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independendo do horário que você vai assistir esse podcast, como diz o nosso querido professor e economista José Márcio Rego. Estamos aqui de volta, né, professor? Faz tempo que a gente não... O senhor sumiu, né? Eu estava preso, soltando. Tava preso? Conseguiu habeas corpus? Então tá bom. Ele tava no 8 do 1. O pessoal que estava acompanhando o canal deu uma... Diminuímos a quantidade de episódios esse mês, mas agora vamos voltar a todo vapor. Não vamos abandonar vocês, que o canal tá crescendo pra caramba. Muito. Sempre trazendo personalidades aqui do mundo da economia. Acabamos de fazer uma live legal com a Fernandinha, que também tá na mesa aqui. Da economia e Já da é política. da economia e da política. Aqui, E da filosofia também e da religião. E da né? religião. E hoje... Temos uma avenida de discussão de religião. Você viu que eu sou quase um teólogo, né? Eu vi, quase. Ainda não é, quase. Vamos lá. E aqui hoje eu tenho a honra, assim, de estar aqui na mesa com uma grande personalidade da política nacional. Senador pelo estado do Mato Grosso, né? Do Sul. Do Sul, Mato Grosso do Sul, minha família é de lá, minha esposa. Inclusive meu sogro é seu fã. Pai da Milena. E também com a Fernandinha que está na mesa aqui de novo. Senador Delcídio Amaral. Tudo bem, senador? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, senador. Uma honra estar aqui Honra é nossa. com vocês, né, e tendo essa oportunidade para a gente falar de uma série de temas. E também aproveitar e mandar um grande abraço também, que a última entrevista que eu tive com o senhor, professor, foi com o meu amigo, irmão, José Antunes Sobrinho. Meu sócio, né? Sócio do senhor e um dos melhores caras do Brasil nessa área de energia, disparado. Do mundo. E em hidrelétrica, eu estava falando aqui, eu estive no MIT, numa Semana Brasil, e lá eu descobri que ele é top 5. É um dos 5 caras mais importantes em hidrelétrica no mundo. Pós-graduado na Holanda, isso tem um povo. Eu vivi fora, né, quando fui de multinacional, vivi na Holanda. Você tem um povo que conhece água e Holanda por razões óbvias. Por razões óbvias. Eles estão abaixo do nível do mar. A gente podia começar, senador, você contando um pouquinho, o mini Wikipedia é um históricozinho, né? Como é que você começa, enfim, o que teu pai fazia, onde você nasceu e por que você foi nessa área, como é que você entrou na política? Bom, eu sou corumbaense, eu sou pantaneiro. De uma família toda nascida lá na região. A cidade de Corumbá, que é uma cidade emblemática. É uma cidade... A Guerra do Paraguai começou na minha cidade, no dia 13 de junho, que é uma data que tem um simbolismo enorme. Eu posso estar fazendo confusão. Tinha um hotel que a família real japonesa frequentava? Ou eu estou falando besteira? Não, que eu saiba, não. Não, então você está falando besteira. Mas é possível, talvez, que tenha uma posada, não em Corumbá, mas na região do Pantanal, Klabin, que é uma posada extraordinária. Tá. Então, possivelmente, os presidentes, esse pessoal de mais alto coturno, né? Eles quando vinham ao Brasil, ficavam ali. Tá. Pode ser. Mas eu sou corumbaense, meus pais também são, minha família inteira é de Corumbá, com exceção do meu irmão. Seu pai já falecido? Já falecido. Viveu quantos anos? 71 anos. Pô, morreu cedo. Mas ele tinha um problema sério de glicemia, né? E aí as coisas se precipitaram muito rapidamente. Fumava? Fumou. Fumou muito. Depois parou. Mas não bebia? Não bebia. Não bebia. E meu pai, é interessante a história dele, porque meu avô era espanhol, basco. Teu avô, quando veio para cá, começou a trabalhar com o quê, o teu avô? Ele, na verdade, é o seguinte, ele era Conto Franco e de uma família tradicional lá da região. E aí eles foram obrigados a sair da Espanha. Os irmãos dele foram para Cuba. Tá. E ele veio para a Argentina. Sei. Que era normalmente era o lugar que as pessoas entravam na América do Sul. Era o destino. Era o destino. E até o Onassis, o Aristóteles Onassis. Sim, tem uma história lá extraordinária. E quando ele chegou na Argentina, ali é a Bacia do Prata. A Bacia do Prata é o Rio Paraguai. O Rio Paraguai, Corumbá está às margens do Rio Paraguai. Ele subiu o rio e ele cuidava de interesses ingleses numa fazenda chamada Descalvado, que é uma das maiores fazendas de lá da região. Ainda até hoje. Até hoje. E ele fazia charque.
para exportar para a Inglaterra. A Descalvado hoje, quero voltar para o teu avô, a Descalvado hoje é de quem que é o dono? Que família? Olha, trocou, já está na mão de um pessoal de fora. Entrou muita gente de fora lá no Pantanal agora. Entendi. Os velhos pantaneiros, eu acho que com exceção de minha mãe, que está lá, a maioria dos velhos pantaneiros saíram daquela região, que é uma região que tem tradicionalidade de pecuária, né, e uma pecuária sustentável e que respeita o meio ambiente. É um exemplo para o mundo. Né, e você explora até hoje? Até hoje, pecuária. Nós somos vendedor de bezerro. A gente não engorda boi, isso não faz. Nós fornecemos bezerro. É grande a tua fazenda? É grande. O que metragem? 17 mil hectares. É grande. É grande. Para lá não é tanto, mas para a região não é. Mas para o restante do país é. E é fronteira com a Bolívia, nossos irmãos fronteira? De Bolívia. A tua terra faz fronteira com a Bolívia. E o fundo da fazenda faz divisa com o Forte Coimbra. Que é um forte também. Nossa, ali que começou a Guerra do Paraguai. É um forte na beira do Rio Paraguai. Olha, aqui da Uana é Mato Grosso do Sul? É Mato Grosso do Sul. E é a região do Pantanal também. O sogro tá lá, tá herdando uma fazenda. Ele é daqui da Uana? Tá lá, inclusive, que tá lá. Inventário, tá herdando uma fazenda, foi lá negociar. A gente tá todo no Mato Grosso do Sul, porque a família da minha mãe também mora toda no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul? Em Campo Grande. Em Campo Grande? Minha mãe mora lá, meus avós. E eu vou fazer. Eu tô jogando em casa. Não, hein? E eu vou fazer uma observação. Eu fiz 3 usinas, né? E uma delas, eu herdei lá terras, era Rio Brilhante. Hoje nós fizemos um loteamento lá, virou Nova Alvorada do Sul. Sim. No entroncamento, a 100 quilômetros de Campo Grande. Isso mesmo. E lá, a usina Cachoeira era minha. Depois pertenceu ao Maurilinho Biagi e ele vendeu por último para o Olacir. Hoje está desativada. Hoje pertence à filha do Olacir, a minha usina, lá no entroncamento. O Olacir tem uma história muito, muito próxima da gente. Porque o Olacir era um empreendedor extraordinário. Olacir de Moraes, você lembra dele? Lembro. O rei da soja, né? E o rei da soja. Agora virou o Mage, né? Sim, aí vieram os magos, vieram outros também, grandes. Mas o Olacir foi o cara que desenvolveu, pela Constran, aquela ferrovia. Sim. O Olacir cruza o Mato Grosso, entra no Mato Grosso do Sul e depois vem para o Atlântico, vem para os portos. Do litoral. Foi meu amigo a vida inteira. Eu frequentava o apartamento dele aqui em São Paulo, na rua Leopoldo Couto de Magalhães. Isso mesmo. Né? E o Olacir me disse uma frase que me marcou muito. Professor, olha que interessante, já entramos no teu tema. Professor, empresário é tudo igual. Empresário é tudo igual. Mas, professor, repare o seguinte. No Brasil, o zimeiro, tudo empresário, banqueiro e empreiteiro é empresário, ele me dizendo. Mas é um tipo particular de empresário. E eu falei, e o senhor foi os 3, né? Que ele foi usineiro, empreiteiro dos grandes. Constran muito grande. E banqueiro. Sim. Ele era dono do Banco Crefisul. Isso mesmo. Eu falei, o senhor... Olacir é um desses brasileiros que fazem falta. Fazem falta. Hoje eu estava falando que fazem falta. A turma fala quebrou. Até o fim da vida ele sustentava 7 caras que eu não vou nominar, até o fim da vida. Quebrou. No finalzinho ele tinha 245 milhões. E vendeu a Constran também por um bom valor. E a turma dizia, desculpa, vou falar só em homenagem a ele, mas parece machismo, mas é uma frase dele. Machista, mas tudo bem. Mas é uma frase dele. Fica com homenagem a ele. A turma dizia, senhor Lacir, essas moças todas, não te amo, senhor Lacir. Você lembra? Ele era sempre sempre acompanhado de moças lindíssimas. Né? Meu filho, a resposta dele é machista, mas é divertido. Meu filho, eu vou nos melhores restaurantes, escolho os melhores camarões. Como?
pago. E não pergunte se o camarão me ama. Perdoe. A Zona Cira é um craque. Deixa eu dizer, mas sua mãe que idade está? Minha mãe 90. E você vai longe, então. Meu avô, o lado da minha mãe E lúcida, lúcida. é vida absolutamente lúcida e dentro do Pantanal. No... Ela vive na fazenda. Mora na fazenda? Mora na fazenda. Na mesma que você toca, na outra? Não, é a mesma que é um condomínio. Ah, Na um verdade, condomínio. é meu irmão, minha mãe e eu. Isso. Né? Mas é minha mãe que cuida, porque meu irmão é o único que não nasceu lá, nasceu aqui em São Paulo. E eu virei um cidadão do mundo, né? Então, e ela é filha de pecuaristas, né? Sei. Meu avô, essa região que nós temos fazenda, meu bisavô entrou lá no início do século XX. Nossa. Chama Jacadigo a região, Já que é uma das regiões, Jacadigo. Eu ia te perguntar, eu esqueci. A primeira cidade que faz divisa Bolívia, você falou, né? Sim, Qual a primeira cidade boliviana? Puerto Soares. Em Porto Soares. Puerto a mais... Charro e Puerto Soares. Da tua sede a Puerto Quixarro ou Puerto Soares? Porto Soares, Pertinho. quantos quilômetros? 15 quilômetros. Da tua sede? Isso por estrada. Agora, a divisa com a Bolívia é pertinho, é 3 quilômetros de 3 distância. quilômetros, certo? Senador, você estava falando das pessoas que fazem falta, né? Quase. Muita falta. Quais pessoas que fazem falta? Bom, nós acabamos de citar um, né? Olacir. Olacir Delfim Neto. Delfim Neto. Ele é Zé Batista. Delfim Neto, você tem meu livro? Não Tem um tive a honra de... Não, você eu vai- acompanhei pela imprensa. Tem um artigo do... Deixa eu te dar, em homenagem ao Delfim. Tem um artigo do Delfim falando... Ficou caro porque eu tive que fazer um cheque de 150 mil, tô brincando. Mas ele falando bem de mim, viu? Depois você lê. Legal. Uma honra, Não, professor. obrigado. E parabéns pelo livro. Eu Obrigado. acompanhei pela Tá, mídia. Tá bom. Mas eu queria só registrar. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, porque eu sou engenheiro de formação, né? E meu pai, eu estava contando, meu pai, só para terminar a história da família, o meu avô tinha formação jesuíta, Ó, tem a ver com o que você... como eu tenho também. Ó. Eu sou do São Luís aqui, estudei no São Luís. E aí, meu pai veio para cá e foi estudar no São Bento, aqui no Vale do Angabaú, aqui pertinho. Sim. Até hoje está lá. Até hoje está lá. O Isso. Papa, inclusive, Sim. ficou ali quando veio a São Paulo. E meu pai fez São Bento e estudou na Politécnica de São Paulo, naquela época, em 1940 e pouco. E ele era... Mas teu pai já tinha recurso. Porque teu avô... sustentava meu pai aqui. Quem foi o que pôs o peito aberto foi teu avô. Foi meu avô. Meu avô era um... Mas o que fez? Era um o que gênio. fez ele do nada? Que ele veio sem ele na nebeira. O que fez ele, Ele dar o... conhecimento. Meu avô era um cara que tinha um network gigante. A rede. Tinha rede e conhecia negócio, porque a família dele era uma família forte na Espanha. Então ele veio... Chama Entre Canales. Inclusive, essa família Entre Canales? Entre Canales, né? Ele era Ramon Gomes Entre Canales, porque lá na Espanha o sobrenome final é da mãe, não é do pai. Né? Mas meu pai é Miguel Assaf Gomes, que aí do outro lado vieram os ibaneses de Zarli, que é perto de Beirute, né? E a minha avó era filha de árabes, de libaneses, né? E aí ele veio para cá, fez engenharia, só que lá em Mato Grosso do Sul, que era Mato Grosso na época, não tinha trabalho para engenheiro. Aí ele foi convidado para fazer, que agora a turma sacaneava, falava que era a ferrovia da morte e tal. Ele que foi o engenheiro responsável pela ferrovia que sai de Puerto Soares e vai a Santa Cruz de la Sierra. Nossa. E ali... Era o engenheiro responsável. Era o engenheiro responsável. E dali ele conheceu o pessoal que forneceu os equipamentos rodantes, a locomotiva, essas coisas, na época General Electric. Hoje eu não sei se a GE faz locomotiva mais, aí eu dei uma desligada. E ele recebeu um convite para vir para São Paulo. Olha. E aí a família veio para São Paulo, apesar da fazenda, essas coisas, né?
Então, nós somos criados aqui, né? E eu, particularmente, eu formei em engenharia e eu caí no mundo. Então, o seu primeiro emprego? Meu primeiro... Você fez engenharia onde? Estudei na Mauá. Mauá. Eu fiz, na minha época, era Mapofei, né? Sim. Era Mauá, Poli e FEI, o vestibular, né? É o mesmo vestibular que era na minha época, porque engenharia era Mapofei. Isso. Ciências sociais era CCEA. Isso, CCEA é isso mesmo. Medicina era CECEM. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí eu fiz Mapofei. Deixa eu agora elogio boca própria, Vitupério. Eu entrei em 5º lugar na USP. Pô, outro nível. Mas fala. Gabarito. Que ano que foi? Aí eu fiz, isso foi 77. Pela tua idade. Isso, 77. E aí o primeiro emprego? Mauá, primeiro emprego? Bom, aí não, eu comecei a trabalhar antes. Eu fui trabalhar numa oficina da GE, na Vila Leopoldina, que é uma oficina de manutenção de equipamento pesado, de turbina, cheirador, essas coisas todas aí. Vila Leopoldina, para os internautas, é próximo da Lapa. É próximo da Lapa, isso mesmo. Aí eu fiz estágio lá, aí eu me formei em engenharia, fui trabalhar numa empresa que fazia projetos com a Engevix, chamada Temag Engenharia. Nossa. Que é uma empresa clássica. Né? Fera. E os donos eram campeões também. E altamente o dono competentes. da Engevix era já o seu João Rossi? Era o João Rossi. Ele já tinha comprado os franceses? Já tinha comprado os franceses. João Rossi é outro paradigma. É outro paradigma. É outro departamento. Monstro. O João Rossi, nós almoçamos outro dia com o João Rossi, o Antunes e eu. Você fica até quando aqui? Vou ficar até a semana que vem. Vamos junto almoçar, visitar o João Rossi? Vamos embora. Pô, ele vai adorar. Porque ele agora, segundo ele, diz que ele não faz mais nada. Ele diz que ele agora... Ele está quase 90. Quase 90. E ele virou síndico do condomínio dele. Eu sou síndico agora, a minha profissão é essa. E você sabe que o filho dele, desculpa aqui a turma, o filho dele, o Guilherme Rossi, vai fazer um empreendimento no terreno. O filho dele é uma fera também. É fera, sabe, né? É um campeão. E João Rossi, vocês estão convidados para ir nesse almoço aí, cara. E na legenda, é uma leyenda. Ele é um cara completamente, é um ponto fora da curva. Homenagem. Ele, no governo da Dilma, ele lançou um projeto de construção, um estouro, um sucesso total. Ele já estava mais ou menos na reta final para não... É um bolão. Mas na Temag eu convivi com Milton Vargas, Telêmaco, Henri Josquin, pelo amor de Deus. São todos emblemas. É como um Bresser Pereira na economia? São esses caras da engenharia brasileira, né? E eu tinha uma conversa grande com o Henri Maxudi também, que é doido. É de aqui da UANA, o Henri Maxudi. Mas esse era doido, era meu amigo. Mas um sujeito espetacular. Mas eu ficava normal perto. Não, mas ele era doido. Não, é difícil. Professor, o senhor sabe que eu, por exemplo, vinha para cá... Hidroservice. Claro, os primeiros aeroportos brasileiros foi ele que construiu. Monstro. A barragem de Sobradinho, o projeto é dele. Monstro. Caras, e o senhor sabe que eu ficava no Maxud aqui, quando vinha para cá, né? E eu ficava na butuca para ver se o doutor Henri estava ali. Porque se ele me pegasse de noite quando eu chegava, era uma conversa até 5 horas da manhã, 6 horas. Então eu ficava só na butuca, assim, será que ele tá aí? Senão eu tô lascado. E a mulher dele me disse Hilde Maxud. Hilde Maxud. Maxud é aqui atrás, né? Maxud aqui atrás, pena que fechou, né? E um belíssimo hotel. É o estado da arte. Mais importante hotel. Aquele hotel, até hoje, mesmo parado, se o senhor olhar as coisas que o Henri Maxud projetou Pereira da Sérgio daquele hotel, o espaço de é estupendo. Ele só tinha um defeito, uma vez eu falei para ele. Ele tinha algo parecido com um podcast, ele tinha conversa com o Henri Maxud. Isso, só ele que falava. Só ele que... Sim. Então, um dia, ele me convidou diversas vezes, eu não ligava, eu deixava ele falar e depois falava, quando sobrava, eu era entrevistado, mas quando sobrava eu falava alguma coisinha. Um dia o pastor, o saudoso pastor, levantou, ao vivo, levantou e... Pera, pô, o senhor me convida para falar, só o senhor fala, tchau. O pastor... E levantou. Levantou e foi embora. O senhor sabe que tem um lance do... Não vai fazer isso aqui, porque eu tô só eu falando e você vai... Não, mas... Aliás, depois a Fernandinha tem que fazer... Mas o doutor Henri...
num dos programas que ele fez, e Dr. Henri é lá de Aquidauana. A família toda, Maxud é lá de Aquidauana. E ele entrevistou o Jânio Quadros uma vez. Nossa, eu lembro disso. E o Jânio também era de Mato Grosso. O Jânio nasceu lá. Aí, eu vi essa entrevista. E aí a entrevista, só Maxud, só o Dr. Henrique falou, né? Aí quando chegou, bom, vamos agradecer aqui ao nosso entrevistado, aí o Jânio. Eu preciso vir novamente, porque só o senhor falou nessa entrevista. Eu não fui entrevistado, então tenho que vir no próximo programa para falar aqui. Você está falando do Jânio? Me permite um minuto só? Você me contando, eu lembrei. O Suplicy, não sei por que razão, 78, sei lá, leva o Jânio. Meu pai falava do Jânio, eu nunca tinha visto o Jânio falar aqui na GV. Aí aquele jeito maluco, né? Não sou capaz de reproduzir. Essa história é maravilhosa. Aí, já te devolvo a palavra. Aí senão eu vou dar uma de Maxud aqui. Mas aí o Jânio, acredito falado, eu falei pro Bedel, mas ele tá bêbado? Não, é o jeito dele falar. Bom, aí abro as perguntas do... Tá bom. Pote, Luiz Eduardo Pote. Presidente, olha aqui, olha o Jânio. Presidente, o senhor renunciou em 61. A entrevista era em 1978. Lá vão 17 anos. O senhor abriu mão da pensão de presidente. Ele abriu mão, é fato. O senhor mora no Morumbi, num palacete. O senhor almoça ou janta 3 vezes por semana no La Tambuil. O senhor vai 3 vezes por ano para a Europa. O senhor vai dizer que tudo isso é produto de direito autoral daquele livrinho que o senhor fez com Afonso Arinos de Melo Franco? Puta, ficou um grito parado no ar. Né? Imagina. E o menino assim, Luiz Eduardo Pote, contundente. Jovem, já te respondo antes, para desanuviar o ambiente. Eu achei um gênio. Já te respondo, jovem. Antes, alguém teria um cigarro? Naquela época podia fumar. Aí um puxa-saco, já arruma o cigarro, outro acende. E ele põe o cigarro, estranhei. Ele pôs o cigarro assim, ó. Estranhei, né? E ele dá primeiro, não traga, né? Faz lembrar aquela moça que fuma e não traga. Ele não tragou, né? Aí ele deu aquela desanuviada. Bom, vamos à pergunta. Jovem, repete a pergunta. Aí o Pote, de forma mais incisiva, mais concisa, mas mais... O senhor recusou... Blá, 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 como é que o senhor faz? Jovem, do mesmo jeito que me deram esse cigarro. Puta, o famoso cimidão, né? Cimidão. Puta, a plateia... Gênio. Gênio. Ele era gênio. E isso, só que ele foi professor de São Luís também, né? E do Dante Alighieri. Do Dante. Do Dante eu não sabia. Mas ele foi professor de São Luís, de português. Professor, vamos deixar a Fernanda fazer uma pergunta, né? Estou aqui com um economista na minha. Mas enfim, aí eu. Aqui é conversa de pantaneiro. Aí eu caí no mundo, me formei, comecei pela Temag, a Temag me mandou para o Nordeste. Porque a Temag fala para eles ir para os internautas. A Temag era a Temag. A Temag é uma empresa de engenharia absurda. Né? Os maiores projetos de sofisticação, de tecnologia. E eu tive muita sorte na minha vida. E Deus me ajudou muito nessa caminhada, porque me deu muitas oportunidades. Você foi para onde? Pela Temag? Eu trabalhei com os melhores. E eu era recém-formado, não entendia muito, Fernanda, das coisas, ainda estava aprendendo. Fizeram uma intervenção no departamento que eu trabalhava. Eu, solteiro aqui, São Paulo, saía à noite. Bonitão. Não sei não, mas que eu saía de noite, saía. Aí, o dia que eu chego, tá o diretor sentado na minha mesa. Eu falei, puta, eu vou pra rua, né? Cheguei 9 horas. Aí, tudo bem no japonês. Eu lembrar de Antônio Reitiro Tutia, campeão. Aí ele chegou para mim. Antônio Reitiro Tutia. Tutia. Um craque, um bolão. Profissional de primeiríssima qualidade. Aí, quando eu sentei, eu falei, puta, vou pra rua, né? Aí ele falou, vem aqui, o seguinte, eu estou fazendo uma intervenção nesse departamento aqui. E vou ter que demitir uns caras. Aí eu falei, puta, né? Meu primeiro emprego eu estava há meses. Aí ele falou assim, e eu quero combinar uma coisa com você. Todo dia, às 7 horas da manhã, eu estou sentado aqui. E eu vou te dar aula 2 horas por dia.
Quando aí eu comecei a entender sistema de potência, que é a minha especialidade. Você aprendeu com ele? Aprendi com ele. E mais, ele me dava bibliografia, eu levava para casa, estudava, no dia seguinte ele tomava o ponto, parecia uma escola. Né? Parecia não, era uma escola. Eu virei assim, em pouco tempo, eu tinha um domínio completo, por causa dele. E você achou bonita a atitude dele, você quis corresponder, né? Quis corresponder. E eu trabalhava direto, trabalhava dentro de casa, trabalhava em tudo quanto é lugar. Batia ponto naquela época, nós batíamos ponto no cartão, e como nós entramos pela madrugada trabalhando, nós batíamos ponto antes da meia-noite para trabalhar o dia seguinte. Tá? É um momento diferente, né? E aí eu fui para o Nordeste, fui para a usina de Paulo Afonso IV, que foi construída junto com o Sobradinho. Aí, como eu conheci o projeto inteiro, eu fui lá representando a projetista, mas depois eu comecei a voar. Aí fui para o interior de Pernambuco, Garanhuns, puxar as linhas de extra alta tensão em 500 kV, que iam para Jaboatão dos Guararapes, Recife. Aí eu fui para Jaboatão dos Guararapes. De lá, eu fui trabalhar nos projetos que interligavam a Amazônia com o Nordeste, que era o complexo de Tucuruí. Eu comecei no sistema de transmissão. Um belo dia, nós com os franceses lá, que o fornecimento era todo francês, né? E deu um problema no transformador, aí o chefe de departamento da Eletronorte à época, que era uma subsidiária da Eletrobras, disse: você não quer ir para Tucuruí, não? Eu sempre fui. Eu sou um aventureiro, sempre fui. Minha vida inteira foi assim. Aí ele falou: mas eu vou fazer o quê lá? Não, Delcídio, você vai lá para comandar a usina. Nós vamos preparar você para você comandar a usina. E você estruturar toda a organização da operação, manutenção e colocação, como o francês diz, mise en marche, né? Colocar em marcha as máquinas. E eu fui com e eu peguei só cara do norte. Naquela época, Tucuruí era Camargo Correia, só os velhos barracheiros daqui de São Paulo, Ilha Solteira, Jupiá. Quando os caras me viram, eu cabeludo, camisa para fora, jeans, os caras olhavam assim: putz, esse é um exército Brancaleone. Esse é um hippie. Um cara meio... Bom, para resumir, em 3 anos nós dominávamos a usina inteira. Dominávamos mesmo. Aí de lá eu virei o primeiro diretor estatutário ou de carreira do sistema Eletrobras. Aí veio o governo Collor, eu recebi um convite da Shell, aí fui embora. Fui trabalhar na Europa. Quantos anos na Europa? Fiquei 3 anos. Né? E trabalhei num país... A Holanda é um país maravilhoso, porque é um país muito... Hoje as coisas na Europa estão um pouco complicadas, mas era um país plural. Um país... A Companhia das Índias andou no mundo inteiro, então o holandês ele respeita a religião, raça, tudo. Né? E lá você acaba aprendendo também vários idiomas, porque é um povo que fala vários idiomas com tranquilidade, por tudo que fizer. Aí eu voltei para cá para pegar a Eletrosul, quando entra o Antunes. Você conheceu o Antunes na Eletrosul? Ficaram amigos lá? Conheci o Antunes na Eletrosul. Aí ele era um diretor regional da Eletrosul e nós, a empresa parada... O Antunes é meu sócio, eu vou trazer ele aqui. Sim. É um craque. Devendo para todo mundo, fila, atrasando salário, caramba, nós fizemos um trabalho exemplar. Recuperamos a empresa e ali nós começamos as primeiras parcerias público-privadas do Brasil no setor elétrico. A usina de Itá. E depois veio Machadinho, Campos Novos, tudo ali E nós idealizamos uma participação privada e o Antunes que fez o projeto de Itá, que é uma usina belíssima. Isso já é no governo Fernando Henrique ou não? Já pegava o governo Fernando Henrique. Já pegava o governo Fernando Henrique, que foi, aliás, Itamar. Nós pegamos um decreto 911 lá e demos uma reinterpretada no decreto para fazer uma parceria público-privada. Aí, para resumir, fui para a Shell, depois da Shell fui para essa empresa, recuperamos a empresa, fizemos projetos extraordinários na área de hidroeletricidade, a empresa voava, não devia nada, fundo de previdência, tudo em ordem, organizado e tal.
Aí eu fui para o Ministério, fui ser secretário-geral. Quando você vira ministro em que ano? 94. Fernando Henrique. Fernando Henrique. O ministro Perdão, Itamar Franco. Itamar Franco, ministro das Minas e Energia. Eu fui secretário-geral. Mas o Itamar era engenheiro também. Era um cara assim meio... Caipirão. Ele não tinha muito... Negócio de ficar muito político, conversar demais para nomear a cara. Ele não tinha muito... Tá. Ele gostava de carreira. Engenharia de carreira. Aí ele falou, Delcídio, o ministro saiu, você fica aí, porra. Assume o ministério aí, vai até o final. Eu vou mexer com o quê agora? Fica você. É você mesmo que mexia em tudo, então você fica como ministro. Eu fiquei. Aliás, você foi um bom ministro. E ali, eu peguei um período bom, que foram vários projetos importantes, e quando nós definimos a construção da usina nuclear Angra 2, que ele falou para mim, o Itamar era contra. Falou, presidente, nós não podemos deixar essa usina parada. Pô, os equipamentos estão lá, nós estamos gastando $100 milhões por ano. Mas, eu não quero, eu não vou me envolver nisso, que eu tenho uma história contra. Então, se vira, vai no Conselho Nacional de Política Energética, que era o professor Goldenberg. José Goldenberg. E nós fomos lá e defendemos a usina e apresentamos o projeto tal e fizemos o Angra. Angra 2 é uma das usinas de melhor desempenho no mundo. No mundo. É fora de parâmetro a operação de Angra 2 de perto do centro de carga. Bom, aí eu saí do ministério e eu fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce. Era ainda governo Fernando Henrique. Depois de lá, eu fui para a Petrobras. Fui assumir a diretoria de gás e energia. Nossa. E o Brasil, a matriz energética brasileira era pobre em gás natural. Eram 9 milhões de metros cúbicos dia o consumo do Brasil. Nós levamos para 80. Nossa. E com um projeto... Quase duplicou. 10 vezes mais. Duplicou. E naquela época, era a época da privatização, então existiam teses que é o seguinte, o mercado controla. Entramos no racionamento de 2001, o senhor lembra? Eu lembro São Paulo, era uma escuridão, era uma coisa louca. E em que teve um papel bonito, Pedro Pullen Parente. Ah, sim, esse é um campeão, experiente, competente. Aí, nós estávamos construindo o gasoduto Bolívia-Brasil com gás natural da Bolívia e era um contrato take or pay. Então, o take or pay é o seguinte, ou você compra. Se você não consumir, vai pagar do mesmo jeito. Aí, faltou energia, nós tínhamos que ter base energética e energia firme. Ancoramos aonde? Em cima das usinas termoelétricas usando o gás natural boliviano. Foi um projeto. Nós fizemos uma Itaipu em 2 anos, 3 anos. O Ike entrou numa dessa, não é? O Ike entrou lá no Ceará. No Ceará. Aliás, diga-se de passagem, o projeto é do Antunes. Para fazer Angra 2 foi difícil? Teve alguma sanção, alguém contra, país? Não. Existia uma questão interna, né, em função desse grande embate com relação à energia nuclear. Né? Eu, pessoalmente, eu sei que tem gente que não gosta, eu pessoalmente, eu sou favorável, a despeito de alguns acidentes que ocorreram, né, mas o mundo aprendeu com os acidentes, né, e eu vejo, por exemplo, em vários lugares, a Alemanha está fazendo a transição, estava fazendo com gás russo, lá o Nord Stream, que vem pelo Báltico. Né, parou agora, que essa é a transição correta, que o Brasil precisa fazer. A transição para energia limpa é o gás natural. Não tem por onde. E a Alemanha estava fazendo isso. Agora, com a guerra na Rússia, cortou, né? Cortou o gás, eles retomaram as usinas nucleares e retomaram as usinas a carvão. Esse é complicado. E às vezes a gente vê um embate na Europa, né? Somos contra e tal. Beleza. Você está na Alemanha, né? Tá. As linhas que vêm da França, a energia que vem da França, do que é? A França tem 83% da geração dela nuclear. Aqueles super breeders que eles chamam, que é reator super regenerador, que ele pega o lixo atômico, recicla e bota para gerar energia outra vez. Que o problema é o armazenamento do resíduo, né? Enfim, e aí, depois da Petrobras, eu recebi o governador em Mato Grosso do Sul, era o Zeca, do PT. Zeca do PT. Aí o Zeca... Você sabe, entre o Zeca e o pai, o Rames,
Quais os governadores? O Rames foi. A ministra Simone era adolescente, ela foi na inauguração da minha usina. Da sua usina? Era o governador, era o Rames. Era o Rames, Porque o Wilson Barbosa saiu candidato. Wilson Barbosa Martins. Isso. E aí o Rames assumiu o governo. Assumiu. E aí ele foi na minha inauguração. Agora, entre o Rames, Tebet, e o Zeca, teve quantos governadores? Agora mesmo. Não, depois teve 2, acho que só. Depois do Rames veio o Pedro Ossian. Depois veio o Wilson de novo e aí Zeca. Aí o Zeca. Tá, então é o Pedro Ossian. Eu gostava do Pedro. Pedro não. Uma legenda. Papel importante. Engenheiro também. Mas aí o Zeca, para mim, o PT já tinha percebido que se ele não trouxesse gente com outro tipo de mentalidade, ia perder de novo. E aí começou um movimento ali. Ele me convidou para ir para a Secretaria de Infraestrutura. E aí eu dei uma barrigada nele. Estava na Petrobras. Um belo dia, no final de semana, me liga o Zé Disseu. Adelcídio, você tem que filiar no PT e tal, e pereré. Aí, para resumir, chegou no final, eu vim aqui conversar com o Lula. Naquele hotel, na frente do antigo tem um restaurante ali na Alameda Santos, uma churrascaria. E aí, nós conversamos até não sei que hora, então era madrugada, e eu resolvi ir filiar. E pedi demissão. Quando eu fui no Fernando Henrique falar com ele, você, Deus, do PT? Que isso? Mas você está insatisfeito da Petrobras? Não, presidente. Mas eu quero dar minha contribuição lá e tal, não sei o quê. Que ano isso? Foi 2001, final de 2001. Perto das eleições. Perto das eleições, isso. Aí, e fui para o Senado, era uma zebra, né? Completa zebra. Os caras falavam que eu não tinha nascido lá. Minha família tem 100 e tantos anos ali. Aí, a tremenda zebra, quando acordaram, no disco final, a zebra passou junto. Eu me elegi com o Rames. Né? Então, esse senador, é um pouco, resumidamente... Quantos anos você tinha? Tinha 30 e... Nossa, era super. Acho que tinha 41 anos. 41. 42. Você ficou 13 anos no Senado? Fiquei quase 14 anos. Quase 14 anos. E eu sempre... Até por causa da minha formação, porque eu sempre fui um estrangeiro em tudo quanto é lugar que eu andei na minha vida. Então eu aprendi a ouvir as pessoas. Eu aprendi a lidar com contradição, porque eu tinha que sobreviver. Claro. E como eu vivi em vários lugares, então eu fui um senador de diálogo, sempre, né? De diálogo. Infelizmente enfrentei o que eu enfrentei, né? Depois de todo eu segui o bom direito, fui até a última instância. Sim. Aí provaram que foi uma aberração jurídica. Aliás, o ministro do STF, outro dia, influente, disse assim: o caso do Delcídio foi uma gafe tremenda. Eu vi isso. Ele falou isso, né? Mas eu tive que puxar o freio de mão nesse ínterim para retomar minha vida. Eu no teu lugar, eu não teria estrutura. Eu morreria. Você é muito forte. Mas eu, professor, eu fui cingido na luta. As coisas todas que eu conquistei na minha vida, eu conquistei lutando e aplicado. Quer dizer, um cara... Eu sempre estudei muito, eu sempre fui um cara interessado nas coisas, né? Eu não falo abobrinha. Você fala aquilo que você sabe. E eu sou uma pessoa que respeita os outros. Eu jamais... Se o senhor me vê alterado, eu posso ter certeza. É algum problema grave, porque... A minha formação é uma formação... Senador, o senhor acha que está faltando isso na política hoje? Está faltando. Essa polarização é um brigando com o outro e nada para o país. O que o senhor acha disso? Porque o senhor mesmo falou, o senhor é de uma época, eu tenho 52 anos. Eu acompanhei o mandato do senhor e tal. Uma época que se conversava mais, e eu estou vendo aqui, eu não conhecia a sua formação técnica, onde você tinha muita gente técnica no Congresso também, no Senado. Hoje você tem muito cara lá fazendo... Eu sou do meio digital, então a gente sabe que o cara está ali só fazendo isso aqui, ó. E o país nada. O que o senhor está... Não é mais a mesma política de antigamente, né? Olha, eu vou ser sincero para você, usando uma expressão. Eu estou de saco cheio dessa polarização, viu? Não está levando o país para nada, né? Isso não leva o país para coisíssima nenhuma. E o pior, o velho Ulisses Guimarães, ele fala assim: o Congresso vai renovar em 40%.
para pior. O Congresso... Você imitou ele bem, viu? O velho Ulisses era uma figura... Não, até o celibato. o jeitão dele, né? Eu devo dizer a você? Devo dizer a você, mas é um cara, outro padrão. E hoje, o que está acontecendo? Nós estamos gastando uma energia... eu sou engenheiro. Sim. Eu vim de empresa que faz cenário, o cenário otimista, pessimista, mediano, que faz avaliação anual de cenários, numa perspectiva de longo prazo. Né? Hoje, nós não discutimos um projeto de país mais. Verdade. Absoluta, não é um projeto. Aliás, outro dia eu estava conversando com o pessoal, nós estávamos lembrando, eu não estou fazendo aqui proselitismo de ditadura, mas, por exemplo, os governos militares, eles tinham planos decenais. Era o Reis Veloso, que normalmente produzia esse tipo de trabalho. Você tinha uma referência, o Norte. Uma vez, como eu vivi fora, eu tenho uma relação muito forte com o primeiro-ministro da Alemanha, Helmut Kohl. Um tremendo cara. E alto, enorme, grandão, 1,90 m, barrigudo. Barriga maior que a minha. Mas ele é um... Mas foi o cara que unificou a Alemanha. Então, e é o cara que fez a Merkel virar Merkel. Foi ele. Sim, foi ele. Que eles eram, inclusive, do mesmo partido. Sim. E aí, eu lembro, eu fui... nós fomos fazer uma agenda em Angra, e aí, eu andando com ele no carro, oficial dele, aí ele começou a ver o pessoal na praia. Mas como é isso? Hoje não é dia de semana? Eu disse, sim, senhor. O senhor primeiro-ministro, é dia de semana. Irmão, o que esse povo faz na praia? Aí, eu acabei criando um vínculo com ele. E ele falava uma coisa, não é um pensamento, não quer dizer liberalismo. Sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão? Não, vamos falar. Não, infelizmente, como a linguagem da Shell é inglês... tá. E eu preguiçoso, porque se eu fizesse uma... então, mas com o Helmut Kohl você falava em inglês. Então. Falava inglês, ele falava fluente. Sim, lógico. Né? Aí ele disse para mim uma coisa, Delcídio. O papel de governo é não governar. Olha a tese do cara. Eu ouvi aquele negócio. Como assim, Mr. Kohler? O governo dá um norte. O governo mostra para onde o país vai. O restante o povo faz. Interessante. Um raciocínio extremamente interessante, diferenciado. Né? Então, hoje a gente não tem discussão de um projeto de país. Nós somos impulsionados por escândalos que aparecem em revistas dominicais, o caramba, e aí vira o tema maior do Congresso. E a gente não tem como o Mercadante falava, não tem um debate qualificado. Não tem um norte. Não tem um norte. Então nós estamos aí, nessa polarização, uma estupidez. Acho que eu nunca vi um Congresso tão estúpido na minha vida. Muito ruim. Não? Péssimo. Então não há vida inteligente. E a minha preocupação é essa polarização, ela entrar por um rumo que vai chegar uma hora... não se corrige. E em 26, e essa é a minha maior preocupação, vem um outro outsider. Um cara com uma pregação religiosa, uma pregação de desqualificação das instituições democráticas. Que aquele menino... sucesso individual. Aquele menino quase o Pablo Marçal. Em São Paulo. Um estilão daquele ali. Ele só deu um tiro no pé com aquele negócio aquela confusão que ele armou. Que ele armou do Boulos e tal. Do laudo médico. Mas você tem razão. Um tipo de. Talvez até ele mesmo, se não. Mas ele parece que está inelegível, né? Mas alguém desse tipo assim. Então eu fico preocupado. Agora, uma curiosidade, senador. Você, 2026, você sai para alguma coisa. Eu estou montando o meu estado, ele é dominado por uma minoria pecuarista. Sim. No agronegócio, pelo menos o pecuarista do meu estado é um segmento, eu posso falar porque minha família é pecuarista, né? Mas é um pessoal sério,
Não, acho bastante complicado. E o que aconteceu? Não estou falando que são todos pecuaristas. Porque hoje tem gente que tem pecuária, tem agricultura, e o cara de agricultura é muito bom. Porque eles têm tecnologia, eles são avançados. Fronteira. Como também o pecuarista também. Mas, para deixar bem claro, senão os caras vão dizer que eu estou falando mal do pecuarista. Não é nada disso. Estou falando que a minoria que é de origem pecuarista e que dominou o nosso estado desde a fundação de Mato Grosso do Sul, quando nós dividimos o estado, professor Fernando, nós iríamos ser a bola da vez. Seus pais sabem disso, todo mundo sabia. Divisa com São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso em cima. Quem que explodiu? O Mato Grosso. E por quê? Porque nós continuamos repetindo o modelito anterior. Senador, uma curiosidade. Quem foi 3 caras que te ocorre, mentores intelectuais da região, não digo no governo federal, mentores dessa divisão do Estado? Essa divisão, ela era isso já vinha de muito tempo. Foi o Geisel que dividiu. O Geisel e o Geopolítica do Brasil, o Goberi pensava nisso. Não, o Goberi pensava nisso. Acho que talvez é o principal ideólogo. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Goberi, né? Eu acompanhei, até aproveitando uma conversa boa, eu acompanhei muito o meu assessor de imprensa no Senado, infelizmente ele faleceu, era o Tão Gomes Pinto. Nossa, o Tão Gomes Pinto fez com o Hélio Gaspar. O Careca. O Careca, isso. O Tão Gomes fez com o Hélio Gaspari e com o Mino Carta Veja. Sim. Depois eles foram para Isto É. Sim. Então, e eles, na verdade, quando eles foram para Isto É, foi a primeira vez que botou o Lula na capa. Sim, é verdade. E ali eles começaram uma relação com o Goberi, sim, com o Major Heitor Aquino. Isso. Então, eles entendiam o que eles estavam concebendo. E uma das teses é essa que o senhor acabou de falar. Né? E aí o Geisel acabou dividindo. E nós perdemos o bonde, porque Mato Grosso, por exemplo, Bairro é um empresário. O atual governador é outro empresário. Deixa eu fazer um registro aqui, não defendendo o Goberi. Mas o atual governador é uma lástima, né, do Mato Grosso. Não, ele é politicamente, mas ele é um empresário de sucesso, de telecomunicações, de energia. Mas politicamente é um... Ele tem umas posições assim... Você está falando do Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso... Mato Grosso. Mato Grosso é o Mauro Mendes. Mas só... Quem estava... O outro, que era o outro candidato, esqueci o nome dele, era um nome mais progressista, né? Era um nome mais progressista. Nome mais progressista. Mas ele foi para a eleição, ele agora vai sair para o Senado. Mas Mato Grosso está andando sozinho. Mas, viu, deixa eu fazer um... É a velha tese do Helmut Kohl. Andando sozinho. Muito rico, né? Viu, Fernanda? Só um registro aqui, nem deveria fazer, que a turma vai me policiar. O Goberi, a turma falava, né? Goberi. Eu estudei muito Goberi. Até o acervo dele, a família acabou doando para a FGV do Rio. O acervo, os livros que ele tinha. Rapaz, eu fiquei uns 27 dias no Rio, estudando a bibliografia do velho, do Goberi. Ele lia pra cacete, ainda anotava. E a turma dizia, Goberi. Sobrou pouca coisa, hein? Até o sítio que ele tinha perto de Brasília ficou abandonado. Entendeu? O cara, com aquela importância que ele teve, ele podia, se for trilhardário, ele diria que ele morreu, não digo pobre, mas você concorda comigo? Não, ele era um cara, do seu ponto de vista econômico, não tinha... Classe média. E agora, era um intelectual. Agora o senhor me despertou uma curiosidade. Os livros do Goberi estão com Hélio Gaspari. Não. Um acervo, o grosso... E o que está com Hélio Gaspari? Não, ficou um pedaço. Mas tipo 10%. Sim. O acervo, 90% está lá na FGV. Da FGV do Rio. Eu fiquei 27 dias lá. Só olhando, porque eu tinha interesse nele e tal. E aí fiquei estudando e tal. Agora é interessante essa história, porque os três, né? O Hélio Gaspari, o Tão... E o Mino. E o Mino, eles iam toda semana para Brasília para conversar
com um núcleo palaciano. Então, eles pautavam a revista em cima dos passos que estavam sendo dados para a distensão. Lenta, gradual e segura. O Tão me dava aula disso aí, explicava. O Tão era uma figura querida. E, inclusive, o cemitério eu descobri, eu vi, ele era Tão Gomes Truto. Gomes, além dos Gomes nossos, lá do meu pai, é uma família de um cara chamado Nheco, o apelido dele, e que deu origem a uma região chamada Nhecolândia. Nhecolândia. O Tão era filho da Vega Néria. Vega Néria. Dispensa Agora eu vou falar uma curiosidade. Umas 250 vezes, eu jantei com o Mino, porque o Mino era meu vizinho na Rua Consolação 3064, edifício Jardim América. Ele morava num bloco, eu morava no outro, e a namorada dele, que aliás faleceu, segunda esposa, faleceu de câncer. Bonita, linda. E morava no meu bloco. E ele de sexta-noite, banhão tomado, aquela blusa com aquela amarrada aqui, com uma garrafa de vinho. Às vezes ele subia comigo no perfumado, um craque. Ele era, E nesses jantares, 70%, ele sabia que eu era especialista em Goberi, 70% das conversas era Goberi. Porque eles acompanharam. Eu corroboro, assina embaixo o que você estava falando. Eles acompanharam tudo. E é uma maravilha eu ouvir eles falando, eles contando, e principalmente o Tão que ficava comigo todos os dias. E o Mino tinha um programa, Vivendo e Aprendendo a Jogar. Isso, né? Lembra um programa na televisão? Que ele era. Como é que era? Era jogo de palavras. Era um. Eu não me lembro na TV. o nome, mas ele tinha um programa assim de televisão. Agora, que o slogan era Vivendo e Aprendendo a Jogar. Senador... Mas eu só vou voltar para a pergunta que o professor rapidamente. Eu estou montando um bloco partidário contra a turma que está lá. Ah, é? E nós vamos fazer a disputa com eles. Qual partido? Na verdade, é uma fusão do Patriota com o PTB, que chama PRD, Partido Renovação Democrática. Patriota com o PTB. Com o PTB. E junto com eu vou ajudar vocês. Me ajuda, mas a participação do senhor é fundamental. E junto com Solidariedade. E talvez a gente traga mais um partido, mas nós estamos em negociação ainda, porque existem problemas. Como é uma negociação nacional, está dando crise aqui em São Paulo, por causa de algumas candidaturas, né? E estou montando um time só com uma turma boa e cabeça diferente, que não tem chance de entrar na política, eles não deixam. Lá o Boeing deles, o Boeing 747, é lotado, a primeira classe lotada, champanhe, uísque, a classe intermediária lá, a executiva, lotada, e a classe dog para trás. São os caras que só são o empurrão para os outros continuarem na classe executiva e na primeira classe. Mas não vai dar. Você está avaliando bem, você pode perder, não tem problema não. Eu vou jogar sementes, eu me lembro bem. O PT, por exemplo, qualquer município. Isso é organicidade, isso aí é organização partidária, e que poucos partidos têm. Não tem minhas divergências com o PT, sempre deixei claro isso, né? Mesmo ao longo do meu mandato, né, eu tinha divergências internas lá, mas é do jogo, da política. Você tinha qualquer município de Caracol lá no estado, município de Coronel Sapucaia, lá na divisa com o Paraguai. 6 mil, tem um candidato. Mas não vai dar, não tem problema. Deixa eu fazer uma inconfidência, vai me custar caro. E você usa no corte. Fazer uma inconfidência em homenagem a Vossa Senhoria. 2026, pasme. Temer volta candidato. Não precisa fazer considerações nem a favor nem contra. Eu estou dando só uma informação. É bem informado. Ele teve uma reunião com o Temer faz 3 semanas. Não, só para falar aqui. E tive uma hoje. Não, eu não sou. Polêmica. Não, eu não sou. Ele pediu contribuições de outra natureza. Agora que eu estou entendendo aquela fotografia que o senhor me mandou por engano. Era para mim. O senhor estava com Temer. Ele mandou no grupo. Não, mas eu não estou apoiando. Eu estou só dizendo para vocês, em homenagem ao senador.
Veja só, eu estou dizendo com toda honestidade, não é meu candidato ainda. Não é meu candidato ainda. Ele irá, agora dia 15, vai sair o documentário sobre o Temer. Você está sabendo? Não. Bruno Barreto. O do Bruno Barreto? Bruno Barreto. Bom. Craque, Bruno Barreto. Depois terá Semana Temer no Rio e Semana Temer aqui em São Paulo. E eu não devia fazer isso, mas eu tenho... É a água que eu bebi, eu estou fazendo uma confidência. E o Temer irá ter uma conversa. Eu só tô do lado aqui, não falo nada. Vai ter uma conversa com o Trump. E se a coisa continuar deteriorando, ele pode ser candidato, sim. Tá inteirão? Não tô, sim, eu tive com o Temer no final do ano passado. Desculpa, vai me custar caríssima essa confidência. Mas eu tenho uma boca rota. Não é meu candidato, eu estou falando. Pode até ser. E o curioso é o seguinte, no meu processo, quando fizeram aquele flagrante forjado, um procurador chamado Marcelo Miller. Foi o mesmo procurador que fez a gravação do Temer. Ah, é? Que concebeu. Que concebeu. Ele e também... Um gênio esse cara, do mal, mas um gênio. Do mal. Mas um gênio. E muito qualificado, ele é diplomata de formação. E o caso do Aécio também. A mesma coisa. Aí ele quase que obrigou o Joesley a fazer aquilo. Não, ele... Tá certo ou não? Ele é um sujeito... Tá certo ou não? Ele é um cara, o senhor o qualificou bem, né? De alta periculosidade. Né? E é importante. Quando o Temer foi gravado, ali a reação foi na nomenclatura. Por quê? Porque ele estava avançando em reformas muito que iam alterar profundamente a estrutura organizacional do governo, a legislação. Ali ele foi intimidado. O governo Temer ele ficou paralisado quando aconteceu aquele fato. Mas só para deixar claro que esses que fizeram o flagrante forjado comigo, né? O senhor Janot, o senhor Marcelo Miller, todos eles eu entrei na justiça, porque isso que para servir de exemplo, para quando alguém fizer coisa errada, também pague. O Janot sumiu, né? O Janot. Sumiu, mas mergulhou. Sumiu. Você chegou a ler o livro dele? É de chorar no cantinho, o livro. Não, eu não li, não. Leia, mas é só por curiosidade. Agora, só dizer uma coisa. Isso eu levo de orgulho. Esse orgulho eu vou levar comigo o resto da vida. Lembra uma música, um samba? Me falaram que você chorou quando passou na avenida. Mas é o seguinte, presidente, Provérbios 24:10. Presidente, se mostrares frouxo na hora... Depois você consulta, Provérbios 24:10, da Bíblia. Presidente, se mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força será pequena. Depois de 2, 3 dias, não renunciarei. Isso mesmo. Não é porque eu falei. Mas aquilo corrobora. Mas aquilo abalou, sabe? Abalou, vamos dizer assim, o ânimos do governo. Não, quebrou. O governo deu uma... Quebrou isso. Eu estava andando o governo. Tem uma frase do Churchill espetacular que diz assim... Grande frasista. Um dos maiores frasistas da história da civilização. Inegavelmente. E ele ganhou o Nobel da Paz. Não. Ele ganhou o Nobel de Literatura, ele queria ganhar o Nobel da Paz. Mas ele foi um escritor prolífico. Ele diz assim, a coragem é a maior das qualidades humanas, porque todas as outras dependem dela. Ele tem 2 frases dele. Mas, doutor, eu estou falando a verdade. Meu filho, a verdade é como uma mulher adúltera. Nunca está com um só homem. Ele era um frasista, só uma coisa, em homenagem ao Churchill e a você. Uma deputada que eu não lembro o nome. O senhor. Essa educação. Se eu fosse a sua mulher, eu punha veneno no café. Ela deve ter pensado 2 dias para falar isso para ele. Ele de bate pronto. E eu, se eu fosse seu marido, tomava. Gênio.
É gênio. Hoje ele não podia fazer uma piada dessa. Não podia mais. Aí eles execravam. Winston Churchill. Senador, o senhor acha que o Temer estava... A minha opinião, humilde opinião de um cidadão brasileiro, eu acho que o Temer, se desse mais um mandato para ele, o país ia dar uma crescida, né? O que o senhor acha do governo que ele estava fazendo? Eu acho que ele, na minha opinião, ele foi um ótimo presidente. Você está fazendo uma pergunta, e aí eu vou na mosca para falar de um assunto. Por que o Temer deu certo? Porque o Temer, quando assume a presidência da República, ele tinha certeza que ele não ia para a reeleição. É verdade. E aí, falou também isso, Fernando? Falou. E aí, Falou agora aqui. o que? Falou agora? É. Tá. Então, Ainda bem, tá vendo? Você Agora pode- fiquei honrado. porque um dos maiores problemas que o Brasil tem na política é a reeleição. Exatamente. Um erro. Estende para 5 anos, mas o cara tem um mandato só e não volta mais. Porque hoje, você é movido pela reeleição. O cara senta dia 1º de janeiro na cadeira de presidente, ele começa já Plano de eleição. Senador, eu quero ouvir tua procurar opinião de uma coisa. reeleição. Eu quero ouvir tua opinião. Vai me custar caro o que eu vou falar aqui e te perguntar. Num país de 200 milhões de habitantes, gosto muito dela, acho que foi um golpe, tá tudo bem. Mas a dona Dilma, num país de 200 milhões de habitantes, ser 2 vezes, não tem machismo aqui, eu tô falando da política, ser 2 vezes, a Dilma era de chorar no cantinho, né? Qual a tua visão da Dilma? Desculpa, eu tô sendo Professor, sincero. Essa pergunta é importante. Eu conheço a Dilma muito antes dela ser do PT e quando ela era secretária de Energia do Alceu Colares. No Sul, Sul. Diga-se de passagem, o Alceu Colares era uma figura maravilhosa. Um doce. É um doce, culto, alegre, um cara bacana. E a CE, a Companhia de Energia Estadual lá, tinha uma dívida gigante. E eu estava no ministério, aí fui falar com os companheiros da Eletrobras. Nós temos que negociar isso aí, a CE não sobrevive e tal. E os caras não queriam. Eu tirei na unha. Na unha. E quem negociou comigo naquela época, como secretária de Energia, foi a Dilma. Eu conheci a Dilma ali. Né? Depois, ela continuou secretária no Rio Grande do Sul. Aí meu pessoal da Petrobras tinha muita relação com ela, a Graça Foster, por exemplo. A Graça Foster trabalhou comigo. Tentaram carimbar a Graça Foster de corrupção, conversa fiada. Graça Foster é uma tremenda profissional. Como é a Dilma? Como é a própria Dilma. Honestíssimo. Claro. Aí tentaram carimbar. E ela trabalhava com uma equipe, o Rodolfo Landim. Já de guerra, eu não sei, mas a Dilma é... Não, a Dilma absolutamente. Absolutamente. E aí ela foi crescendo, ela acabou, ela era do PDT naquela época. E aí ela foi crescendo, ela foi para o PT, e aí começou a ocupar espaços importantes, veio a eleição do Lula, né? Ela foi para o Ministério de Minas e Energia, que era a área que ela militava. É uma mulher dura. O Lula viu na dureza dela, ela é brava para burro. É brava. O Lula viu na braveza dela. O que admira o Lula, né? O Lula admira nela é a braveza. Não, ela tem personalidade Acho que coragem. E tem coragem. Tem uma história também. Impressionante, né? Mas o que aconteceu? Ela podia ser ministra de Minas e Energia, como foi, ministra-chefe da Casa Civil, como foi. Mas quando se assume a presidência da República, eu convivi com vários presidentes. Né? Faltou, por exemplo, alguns atributos. Faltou. Eu vou falar da Operação Lava Jato. Eu conheço esse pessoal todo. Eu convivi com eles, vários trabalharam comigo. Eu algumas vezes falei para ela: Dilma, olha isso aí, porque esse negócio aí está saindo do controle. E eu passei por vários presidentes. E os presidentes, por exemplo, o Fernando Henrique, quando ele percebia um risco, ele começava a mexer. Eu aprendi. Fazia profilaxia. Eu aprendi uma coisa com ele. Eu me visitava aqui em Higienópolis, que ele mora.
Rua Rio de Janeiro. Rua Rio de Janeiro, né? Eu sei que é o nome do estado, eu não me lembro mais. Aí eu entrei, eu falei assim, Diocílio, só o presidente quer acabar conosco? Aí eu falei assim, por quê? Ele vai acabar conosco, ela não percebeu isso? Eu falei assim, bom, o senhor é campeão em antecipar a crise. Aí ele usou uma frase para mim que eu não esqueço. Eu dei um exemplo para ele de uma coisa que eu vivi. Ele disse assim, Delcídio, quando o Estado está sob risco, prevalece o Estado. Aí eu dei um exemplo para ele, um pouco antes. A Alstom e a Siemens estavam brigando na Europa por causa de corrupção. A mesma coisa. Sim. Foi um negócio na África, entrou pela Suíça e tal. Um belo dia, o Sarkozy está no Palácio de Eliseu, chama o presidente da Alstom, o Philippe Joubert. E o Philippe, ele falou, quero conversar com você. Chega lá, o Sarkozy disse, Philippe, eu te chamei aqui para você me dizer o seguinte, o que é Alstom? E claro que ele sabia, porque o governo francês tem 20% da Alstom. Não, empresa de tecnologia, fazemos usina nuclear, fazemos isso, fazemos aquilo, o trem de grande velocidade é nosso, Perfeitamente. Você poderia dizer que a Alstom é orgulho da França? Com certeza, presidente. Com certeza absoluta. Quantos funcionários a Alstom tem no mundo? 260 mil. 260 mil. Eu quero saber o seguinte. O que vocês estão fazendo, vocês de Assis? Parece um creta da justiça. E denúncia para tudo quanto é lado. Rasgação de... Aí o Felipe explicou. Ele pegou o telefone e ligou para a Angela Merkel. A Angela já era a primeira-ministra. Falou, Angela, eu queria que você me recebesse, estou levando o presidente da Alstom. Eu queria que você levasse o presidente da Siemens. Chegou lá. Falou, Angela, qual é? São as duas maiores companhias disparadas da Europa em luta, um desgaste para todos nós. E nós vamos deixar o território europeu tomar conta dos americanos e outros. Vamos fazer o seguinte, o que ficou para trás, nós vamos lá na Suíça e vamos resolver. Daqui para frente ninguém faz mais. Frase do Fernando Henrique. O Estado sob risco. Prevalece o Estado. Você deu esse exemplo. Que corroborou a frase dele. Corroborou a frase dele. Aí eu contei esse exemplo. Ele gostou. Ele gostou, ele riu. Porque o Fernando Henrique é francófilo, né? Ele ama a França. Né? Por razões claras. Aliás, a USP, onde ele estudou, é um departamento francês. De ultramar. E sem dúvida nenhuma. Como diz o livro do Paulo Arantes. Né? Mas, enfim, aí, por que eu contei tudo isso? Ela não percebeu. Ela tinha uma leitura. Agora eu fiz um documentário, gravei um documentário com a Clarissa Lins, da CNN, sobre a CPMI dos Correios, que eu fui presidente. Vai sair quando esse documentário? Não, já saiu já. Já? 4 minutos? 6 e nos fala mais nisso? Já saiu já. Já? Já, onde foi. Na CNN? Na CNN. Vou assistir. Na CNN. Eu não assisti. E é legal porque o documentário ele passa também essa questão na CPMI dos Correios, né? Qual que é o título do documentário? Eu acho que é CPMI dos Correios. Um documentário sobre a CPMI. Está na internet. O que aconteceu? Ela achou que ela ia sair mais forte. O próprio presidente Lula, o próprio PT já tinha entendido que aquele negócio ia acabar mal. E realmente acabou. Né? E eu tentei, no último esforço, conversar com o Eduardo Cunha, que era líder do governo. Conversei com o Eduardo para convencer o Eduardo a parar. Porque o Eduardo era uma frente de oposição fortíssima. O Eduardo e uma máquina. E presidente da Câmara. E uma máquina. Uma máquina. Né? Aí convenci, para que eles se encontrassem e tal. E a ideia era um café da manhã no Alvorada. Um acordo. Para não expô-lo também. Aí no dia seguinte eu chego no Senado achando que eu tinha salvado a República, né? Aí minha secretária, o presidente Eduardo Cunha, quer falar com o senhor.
Foi não. Ô, Eduardo, deu certo? Me ligaram. Só que ela quer conversar comigo no Planalto. Não. O combinado foi uma alvorada. Eu fui no Palácio. E aí, Dilma, isso é na alvorada, não pode expor o cara. O cara é seu principal opositor. Tem que ser uma coisa discreta. É o silêncio. É o silêncio. Bastidor, né? É o bastidor, é o gesto. Né? Não. Só recebo aqui. Falei, então você se prepara que você vai ver o que vem aí. E veio. E teve outro erro, que era do Chinaglia, candidatura à presidência da Câmara. O PT fechou com o Chinaglia, o médico. Com o Arlindo, isso. Arlindo, não. Arlindo. Arlindo Chinaglia. É. E era para ser. Faz com o Cunha, pô. Faz igual o Fernando Henrique com Temer, etc. Sim. Aí o PT foi pro pau, aí o Cunha falou, ah, é? Quebrou o acordo, né? Uhum. Aí ele falou, deixa comigo. E aprontou mesmo, E aprontou. porque o Eduardo não é fácil. Não é fácil. É preparado, é qualificado. Até hoje, né? Usa acho que a filha dele, né? A Dani é deputada e ele vai sair Não, deputado por Minas Gerais. Eu li o livro dela, ela está disponível em PDF. O livro da filha do Eduardo Cunha? Não, o livro do Cunha. Ah, do Cunha. E eu li na íntegra. Eu imprimi na LGV, PDF, mandei para impressão. É bom? É bom, é lógico que é bom. O Brasil você conhece ou pelas teorias, ou pela cabeça, ou pelos intestinos. É uma forma de conhecer o Brasil. Desculpa o termo vulgar, mas a metáfora é boa. Ali é conhecer o Brasil profundo. Posso fazer uma pergunta só? Pode, claro. Uma pergunta. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Um show, hein? Deixa ela fazer a pergunta. Mas é um show ou não? Sim, sim. Não vou deixar ela fazer a pergunta. Faz, ela. O senhor se arrepende de ter algum momento ter se filiado ao PT? Não. Boa pergunta. Não, eu não me arrependo, não. Eu aprendi muitas coisas. O PT me proporcionou uma série de oportunidades também. Eu, como senador, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, fui presidente da CPMI dos Correios, fui relator do Orçamento Geral da União. Nos governos do PT eu ajudei muito o meu Estado, mas muito, levei muitos recursos para o Estado, né? Recursos que foram fundamentais na educação, na saúde, em assentamento, em aldeia, que eu tenho um relacionamento forte com essas áreas todas também, até hoje, né? Eu não me arrependo, não. Eu me arrependo. Senador, o senhor acha que o PT hoje é diferente da sua época? Ele se perdeu em algum momento? O que o senhor acha do PT atual? Eu acho que tá faltando no PT pessoas que falem não. Que sejam sinceros, né, e que ajudem o atual presidente a comandar o país. Eu acho que os bons quadros do partido, com todo o respeito que eu tenho, né, os bons quadros estão fora dessa administração. O governo Lula 1, Lula 2, se você pegar... Eu vivi isso, que eu fui líder também. Eu fui líder da bancada de apoio ao governo no Senado também. Se olhar, Antônio Palocci, ministro da Fazenda, José Disseu, chefe da Casa Civil, né? Guxiquem, que ninguém fala mais do Guxiquem. Morreu, né? Faleceu. Lamenta, eu tive condição de visitá-lo quando ele não estava bem, ele morava lá em Dayatuba. Aí você pega, ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, monstro. É um tremendo de um quadro, né? E outros ministros que o Lula tinha, né? Furlan, que era da Indústria e Comércio, né? É um timaço. Paulo Bernardo, que aí... E a Fernandinha lembrou bem na entrevista dela, o Haddad como ministro da Educação, um monstro. O Haddad foi um excelente ministro, né? E acho o Haddad, eu vi os comentários que vocês fizeram, o Haddad ele sofre um pouco o que eu sofria no PT, porque o Haddad tem umas ideias diferentes, no meu ponto de vista, pertinentes, mas aí a turma começa e, o cara é ministro da Fazenda,
uma posição estratégica para o país, pô, e para o governo. Aí começa a soltar coisinha em off, na mídia, picuinha. Não pode pensar pequeno, pô. Sabe? O Brasil é um tremendo de um país, pô. E pensando pequeno por causa de querela partidária, não tem sentido, né? E eu acho que o PT, as cabeças pensantes do partido, elas não estão, mesmo elas presentes, elas não têm mais o protagonismo que tinham. E eram pessoas que tinham coragem de falar para o presidente: não faça isso, que vai acontecer assim, assim, assim. Não existe. Então, hoje, você vê uma ausência assim, de pessoas com experiência e com leitura política para evitar que os erros não sejam cometidos, né? Então, eu sinto hoje o PT da minha época era muito mais formulador, sabe? Eles têm organicidade até hoje. Esse menino que está agora na política, aliás, esteve aqui, né? Esteve aqui no... Edinho é bom menino. Edinho é bom, cara. Esteve aqui. Pô, boa gente. Esteve aqui. Boa gente. Né? Edinho é excelente. Esse é o PT raiz. E PT que pensa, pô, faz avaliação de conjuntura, aquelas teses todas, avaliação de conjuntura, aí todo mundo fala, tem planos, é um cara organizado. Agora, senador, se der tempo, o senhor não era do partido, mas o senhor tem uma capacidade analítica espetacular. Greta Garbo, quem diria, foi parar... no Irajá, o PSDB. Ixi! Viste fim, sabe quem foi? Quaresma. Você sabe quem foi o Coveiro? Aécio Neves. Foi o Aécio Neves que acabou com o PSDB. Bom, que é uma consequência. Né? Quando nós entrevistamos ele lá, ele disse que não, né? Lembra? O Dória. Ele falou que não foi responsável. Meu amigo, então mas não é para você, meu amigo. Vocês têm que analisar o Dória diferente. Não, eu tenho uma outra análise. Não, o Dória saiu da... Eu acho que, do ponto de vista de gestão, não, você quer ver uma coisa? O Dória foi um tremendo... Olha aqui, eu não falei há pouco do Temer? Deixa eu falar. Nós temos a vacina pelo Dória. Bem lembrado, Fernanda. Mas vou dizer uma coisa do Dória. Se você olhar, tudo que ele fez, tem alguma denúncia? Não. Senador... Ele errou, no meu ponto de vista, na política. Sim, mas, senador, tem uma coisa. Política tem... Tudo bem. Mas veja o seguinte, ele sai da atividade empresarial, resolve ser candidato a prefeito, primeiro turno. Aí resolve ser governador. Aí resolve ser candidato à presidência. Ganha as prévias, não ganha? Ganhou as prévias. Ganhou. Não foi. Ele ganhou as prévias e não deram a legenda para ele. Não estou fazendo a defesa, é fato, isso aqui é fato. E na verdade ele deixou um trauma. Hoje, por exemplo, o Tarcísio dificilmente vai sair. E por quê? Porque o paulista, ele ficou traumatizado com esses mandatos do Dória, que ele saiu na metade. Então os caras não querem isso. Ainda saiu uma pesquisa hoje que ele ganha primeiro turno, possivelmente. Quem? O Tarcísio? Agora, e cá entre nós. Não, o que? Para governador. É uma pesquisa para governador. Claro que é uma pesquisa agora. Para governador. Agora, só um detalhe. Só uma coisa. O Tarcísio não vai sair. Igual, por exemplo, eu estou na McLaren, aí o senhor vem para ver, o senhor quer pilotar a Sauber? Não quero, vou ficar na McLaren. McLaren é onde? É aqui. É aqui. Mas você quer ver uma coisa que eu quero falar? Que pode acontecer? Bom, política pode acontecer. Política é que nem nuvem, né? Só olha, tá de um jeito. Ó. Bolsonaro tá fora. Preso. 2026. Sim. Lula está sofrendo um desgaste grande. Também. Também. Ele saiu da política, escreveu aquele livro, né? O Dória. Mas Dória, Temer, alguns nomes. E algum nome novo que você muito bem relembrou, que pode surgir, tipo Marçal, né?
Sim, não necessariamente o Marçal. Não, o Marçal está fora, até você lembrou bem que ele está. Mas digo, pode ter novidade, pode ter surpresa. Não estou fazendo apologia, estou fazendo análise. Não é o que eu quero. Pode ter novidade, surpresa em 2026. Eu não tenho dúvida. Concorda? Eu concordo com o senhor. Lembrar polarização, não, né, senador? Olha, teria que ser um cara por exemplo, uma coisa, professor, eu estou notando claramente que está crescendo é o Ratinho. Ratinho Júnior, né, do Paraná. Crescendo muito. Porque... E tem bala, hein? Tem. E como ele é desconhecido em algumas regiões, o pai vai fazer o papel dele. O pai é o maior campo eleitoral que ele podia. Uma gestão no Paraná absolutamente impecável. 88%. O Tarcísio não sai. O Zema vai sair. Mas ele sabe que... Mas tem um motivo. Por que o Zema vai sair? Porque ele quer ganhar a eleição em Minas Gerais. Sim. Por quê? Sim. Porque no segundo turno ele se cacifa para negociar o futuro dele. Sim. E Minas é quem decide. Sempre é quem decide. Puxa muito voto. Pediu de novo a última eleição. Sim. E aí ele está sentado na cadeira no segundo turno. Entendeu? Então, é um negócio assim. Bem analisado, eu não tinha pensado no Ratinho. Professor, para terminar, posso fazer uma pergunta? Deve. Eu aqui na mesa sou o cidadão brasileiro. Tá? Cidadão que trabalha, que tem empresa, que paga impostos pra caramba. As virtudes e todos os defeitos. Então, eu vou fazer uma análise assim que a gente faz como cidadão, sabe, senador? O senhor falou aqui que o senhor tinha diálogo na sua época, né? Sim. Então o senhor era um senador do PT, mas o senhor conversava com todo mundo. A gente não está lá dentro, o senhor esteve lá, eu gostaria de ouvir isso do senhor. O senhor conversava com PSDB, todo mundo. Né? Esse negócio de direita e esquerda na minha época, quando eu era mais novo, a gente nem sabia o que era, sabe assim? A gente sabia quem era de esquerda, quem era de direita, mas eu vou dar um exemplo da minha casa. O meu avô, ele trabalhou junto com o Lula, ele foi um dos fundadores do PT, meu avô. Fazia reunião, minha avó saía, minha mãe conta que a minha avó saía e falava, você vai ser preso qualquer hora. Faziam reunião, o Lula fazia reunião no porão da casa do meu avô. E o meu pai era militar. Os dois jantavam na mesma mesa, cara. E conversavam de política, ninguém brigava, viajava junto, pescava junto. E aí, essa polarização, a minha opinião, acho que está destruindo o país. O senhor disse que o senhor dialogava. Hoje, pelo que a gente percebe, pelo pouco que a gente vê aí, TV Senado, TV Câmara, não tem diálogo lá mais. E a população está espelhado isso, eu acho que a culpa é de todo mundo, sabe? Vem um espelho para a população brasileira, então hoje você não consegue mais conversar, e isso só prejudica o país. O senhor acha que tem jeito? A minha opinião, tá? Como cidadão, e muita gente pensa, a gente recebe alguns empresários aqui também, e muita gente pensa como eu. A minha opinião, a solução seria um cara que não tivesse comprometimento, que seria um cara de centro, que conversasse com todo mundo, que pensasse pautas do país. Ideologia é legal ter, todo mundo tem. A Fernanda tem a dela, eu tenho a minha, o professor tem. Ideologia não resolve o problema do país, sabe? Então a gente teria que pensar no país, né? No cidadão que vai lá, que acha que não paga imposto na hora que compra um pão, entendeu? Na educação do país. Então o que o senhor acha? O senhor concorda comigo? O senhor acha que... e se o senhor achar que é isso, quem o senhor... Eu sei que é uma utopia pra gente, porque eu acho muito difícil. Eu acho que ano que vem vai se repetir essa polarização. A gente já vê nas pesquisas agora. Mas não sei se o senhor concorda comigo. Você acha que uma pessoa, esse tipo de pessoa, resolveria o problema do país? E se tem algum nome que o senhor acharia legal? Eu posso um adendo na tua pergunta. E você não vai gostar do que eu vou falar? Você vai gostar e ao mesmo tempo você vai lamentar. Não fosse esse azar que aconteceu, esse nome hoje seria senador Delcídio Amaral. Hoje. Não, seria. Sim. A tua experiência. Se não fosse esse infortúnio. Você entendeu o que eu entendi. Eu fui um parlamentar importante, inegavelmente. Porque eu tinha influência e eu nunca fui um político que falou de coisas que não conhece. Tudo aquilo que eu dizia ou falava é de coisas que eu tinha fundamento para dizer. Então, eu sempre fui muito verdadeiro. Aconteceu esse acidente, né? Eu confesso a você, eu estou pessimista do jeito que as coisas estão vindo aí. Eu acho que 2026 vai ser um ano extremamente difícil. Dificílimo. E esse pai até se surpreendeu que eu vou falar aqui, que acho que é uma coisa meio diferente, mas sabe um cara que podia sair candidato a presidente da República? Que é intelectualizado, qualificado, ocupou vários ministérios,
tem coragem para colocar posições firmes em vários temas de soberania, de fronteira, de meio ambiente, né, de demarcação de terras indígenas, de tecnologia, porque ele foi ministro da área também. Aldo Rebelo. Bingo. Ele sempre fala isso. Bingo. O professor fala isso direto. Bingo. O problema é se ele ele teria condições, ele no MDB acho pouco provável, porque ele está no MDB. Senador. Como senador, o Caiado também, o cara de senador. Candidato, a legenda não vai dar. Senador, deixa eu dizer, confessar uma coisa aqui. Quando aparece o slogan do conversar, o que é o A e o R? No ar. Não, Aldo Rebelo. volta lá. Aldo Rebelo. O primeiro convidado do podcast Foi o Aldo? Foi o Aldo Rebelo. O Aldo, e o Aldo, ele é hoje um homem, foi presidente da Câmara, um homem lhama. Um abraço para o nosso Aldo. Não tem medo, né, E senador? eu quero não Ele tem fala medo com a de esquerda, com a opinar. direita, dá a opinião Quer dele. dizer, faz um debate. Senador, foi combinado isso você falar do Aldo? Não. Não foi espontâneo? Foi absolutamente espontâneo. Aí, Aldo. Aliás, agora, recentemente, o Aldo deu uma entrevista na Band, num programa de rádio. É uma aula. É uma aula. E o Aldo peitando o Xandão, você viu? Eu vi. O Aldo é um jeito corajoso. E aí meteram o pau nele. Você é bolsonarista. É isso que ferra. Nada, ele não é de nenhum dos dois lados. A gente sabe que não é, mas Tem culpa que o Bolsonaro gosta. é a famosa polarização. Mas, né, mas senador? o Aldo, se o senhor analisar os argumentos dele, é um dos quadros mais qualificados que o país tem. Disparado. Pode surpreender. O problema Eu acho. ele tem que obter legenda, né? O problema é que no MDB... A legenda? Não, acho que não. Não. Se o problema, sabe qual é o seguinte? Se o Temer resolver ser candidato, e aí o Aldo, entendeu? Porque o Aldo hoje está no PMDB. Tá no MDB, Mas o Aldo é um cara ultra super ilustrado, é um cara... Mas quer ver uma uma paradinha? leitura Temer na cabeça e Aldo de vice. Mas, senador, o senhor acha que ele teria chance nesse cenário atual? Não. Não teria. Né? Não, mas pelo menos ele iria enriquecer o debate e tentar mostrar para a população a fria que nós estamos. Você acha que tem solução? Como é que a gente termina com essa polarização? Educando o povo ou não? Na dor. Não dá tempo. Na dor. Porque educação demora, né? Demora. A pessoa entender o que é essa política. É maravilhosa. Como é que é na dor? Na dor. Não, só arruma na dor. E a educação também não mostra nada. Os Estados Unidos é super educado. Então, Fernando, mas os Estados Unidos... Olha a Hungria que elegeu aquela pessoa bizarra. Mas não, mas educação, por exemplo, o Brasil está apresentando números cada vez piores. Isso é muito triste. Eu vejo, por exemplo, os senhores são professores, por exemplo, o Brasil botou na cabeça o seguinte: nós construímos não sei quantas universidades. Não. Pode olhar o modelo europeu, vai usar. O que é o essencial é ensino fundamental e médio. Faculdade, universidade é para um outro, é num outro patamar, né? Sim. Então, e uma coisa que acho que o Brasil, na minha opinião, que o Brasil está errando muito. O Brasil está tratando com desdém o desenvolvimento tecnológico. Sim. E isso aí, se o Brasil não acordar, se é que ele vai conseguir acordar, a hora que ele perceber, o boi foi com a corda, como a gente fala no Pantanal. Há uma falta de percepção com relação à tecnologia no Brasil, com algumas ilhas de excelência, que é absolutamente preocupante. Né? Eu estou vendo aí, é um processo que está, acho que no Supremo, eu vou citar agora, de ensino, universidades formando médicos à distância. Sim, está no STF isso. Eu vi isso também. Também vi, senador. Mas como? Engenharia à distância? Não, acho que médico é pior, né? Não, médico é pior, porque é vida. Né?
Mas, enfim, agora o que eu vejo, e com todo respeito, hoje o presidente Lula é uma ministra da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia é uma área sensível. Você tem que pegar gente de academia para pensar, para trabalhar com as universidades, para trabalhar com a inteligência brasileira, com a classe empresarial. O Brasil tem um problema gravíssimo de eficiência, de competitividade. Por quê? Porque a tecnologia está ali lá. Não tem produtividade. Então, eu acho que eu estou com... Sinceramente, eu sempre fui um cara otimista, sim. Mas quando eu acho que nós batemos no fundo, piora mais. Então, é inacreditável o cenário que está se apresentando agora. Voltando, pode vir uma surpresa. Bem-vindo à surpresa, porque do jeito que está aí, vai ficar muito complicado. Senador, promete voltar? Volto, uma hora honra. Então, Gostou? adorei. Uma Tinha hora muita honra. pergunta ainda para fazer, né, Fernando? Vamos combinar, nós estamos no mês de Estamos Agosto. de agosto. agosto. Antes de Passa muito rápido. final de setembro? Sim, Quando tranquilo. chegar setembro. É que Quando o senador, setembro chegar. Não, setembro chegar, é Beto Guedes, né? o senador Beto Guedes. falou Bom, coisas aqui que ele nunca falou em entrevista. Né? Então, Não. o podcast é isso. Bom, eu sabia que ia ser bom. Sabia, mas você superou a... Hein? Você Com gostou? certeza, eu amei. Uma honra estar aqui. Opa. Você tem tempo para gente comer uma coisinha? Vocês são os 4 convidados? Ué, Aqui do lado? vamos? Aqui do lado. Vamos. Vamos? Tranquilo. Vamos. A gente continua. Então vamos encerrar. Vamos. Senador, dá uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Eu sei que é difícil, mas de otimista o povo. Eu quero que o senhor dê uma mensagem pro povo brasileiro, não para os políticos. Aquela câmera ali, ó. Aquela ali, ó. Olha, eu vou Então, aproveitar. mostra a câmera. Essa aqui. Essa aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade, o seguinte. Nós nunca, Você vai ler esse livro, né? com absoluta, eu sou devorador de livro e adoro, ainda mais um livro assinado pelo senhor. Mas eu queria só registrar o seguinte: os tempos são difíceis, mas nós temos que olhar o potencial que o nosso país tem. O Brasil é uma potência energética. Aguenta desaforo. Já chega os desaforos que ele aguentou. Ele aguenta. E não depreciar a política. A política é a máquina motriz de qualquer país. Essa crise, é a minha opinião pessoal. Aliás, eu vi até uma frase do Temer hoje, e coincidentemente é o que a maneira como eu enxergo. A saída para essa crise vai ser política e via Congresso. Por quê? Primeiro, com relação ao judiciário, que nós políticos temos culpa. Porque tem partido hoje no Congresso que não precisa nem ter deputado, tem advogado, perde um negócio no Congresso, joga para o STF. Então nós empoderamos o STF. Exatamente. Protagonismo. Não, mas nós somos culpados também desse protagonismo. Essas saídas para, de certa maneira, rearrumar e reequilibrar a relação entre poderes, ela só tem um poder que pode fazer isso: o Congresso Nacional, mesmo com as dificuldades que a gente tem acompanhado. O Executivo, no meu ponto de vista, ele já foi longe demais no atrito. E eu tenho uma frase que diz assim: se o teu inimigo for mais forte que você, procure um inimigo mais frágil. Eu acho que o diálogo ele é absolutamente fundamental, porque os reflexos dessas medidas, se não vierem outras, vão começar a ser sentidas no chão. Sim. O presidente Lula, ele melhorou e ele acha que ele segura. A hora que as Pega coisas... no telefone, chama a imprensa, chama jornalista e vocês estão tudo aqui. Eu estou ligando para o Trump. Sim. Não atendeu? Amanhã volta. Volta aqui que eu vou ligar no meu horário. E com humildade. Eu vi uma declaração dele, eu não posso falar com você porque eu não quero me humilhar. Ele não é a questão da humilhação dele, pessoa.
ele representa um Estado. É muito diferente. Isso é uma liturgia. E há uma relação de poder, você tem que reconhecer. O poderoso é o cara lá. Sim. É um filho da mãe. Com razão, sem razão. É o cara. Né? Então, e o impacto deles é enorme. Né? E com o judiciário, o legislativo vai ter que trabalhar para diminuir, porque uma das coisas que enfraquece o legislativo é um tema chamado foro privilegiado. Se forem tomadas medidas de contenção, o legislativo volta a crescer também, o judiciário vai se reequilibrar e o executivo, através também do Congresso, o executivo começa a realinhar as relações que são históricas de mais de 200 anos com os Estados Unidos, independentemente de quem é o presidente. Agora, o Lula achou, vou falar assim, não conheço de perto a coisa e tal, mas o Lula achou que esse episódio seria favorável para o processo de reeleição. O problema é que o gap temporal é grande. O gap é pequeno. Não, é grande. O gap para a eleição. O desgaste. Sim. O desgaste. Sim. Quer dizer, então se ele não se arrumar rapidinho, vai ter problema. Pode inviabilizar a reeleição dele. Concordo em gênero, número e grau. Se ele não agir desse jeito, com humildade, vai. Tem que ser humilde. Os exemplos que estão se vendo, a Europa, a Comunidade Econômica Europeia, a história que esses caras têm, pois eles, não dá, tem que administrar, não tem jeito. Não tem aquela frase famosa, vou adaptar. Malandro que é malandro, é honesto, nem que for com malandragem. Isso mesmo. Humilde. Jorge Benjor. Jorge Ben. Humilde que é humilde, seja humilde, nem que for com malandragem. Sim, claro. Nem que for... Claro, porque a situação vai deteriorar. Ela não vai parar. Se a turma está achando que vai ficar nisso aí, não vai ficar nisso. Não sei que o laranja morra. Mas parece que ele é forte de saúde. O agente laranja. Ele é forte de saúde. Eu não sei também, mas Deixa eu só falar uma coisa. Eu ontem ainda vi, lá na Fazenda, tem uma entrevista disponível da Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi linda, naquela época estava no Esplendor, ela tinha um programa. Tinha chat. E está disponível. Você põe Bruna Lombardi, Conexão Internacional, não me lembro o título. Bruna Lombardi entrevista a Trump. Tá no YouTube. Aí ela está entrevistando no inglês, até bonzinho, o inglês dela. Ela morou nos Estados Unidos, não é? Bonita, na exuberância. E o Trump está olhando, respondendo e tal. Aí ele, de repente, vê como o cara é maluco. Tá disponível, é inacreditável o que eu vou falar. Ele pega e olha assim na entrevista. Ela é casada? Ele caiu a ficha da beleza dela, ele ficou encantado. E ele devia perguntar, a senhora é casada? Também nem caberia ele perguntar. Claro, tem isso. Mas ele não perguntou para ela. Ele perguntou, ela é casada? Aí ela, sou casada sim. Muito bem casada. É o Carlos Alberto Richelli, né? Isso. Sou muito bem casada. Ela ficou bravíssima. Dá uma olhada que é divertido. Eu estou falando isso para dizer, o cara é louco, né? Sim, é uma coisa absolutamente impensável. Vamos encerrar então? Só que a produção já... Encerra, vai lá. Então, vamos encerrar. Então é só agradecer a todos que nos acompanharam. Não, então, em setembro, volta. Volta. Setembro volta. Deixa o senador agradecer o pessoal. Volto com a honra. Primeiro podcast que eu participo ou não? Podcast assim nesse... Não, num esquema desse aqui é o primeiro. Ah, legal. Não, mas deixa eu só... Setembro, você tem vindo a São Paulo? Venho com muita frequência. Setembro, você tá compromisso conosco. Venho. É só o senhor dizer a data que eu me organizo. Com certeza, vai ser um... Amém. Obrigado, professor. E mandar um grande beijo aí para todo mundo e dizer da honra de estar aqui um abração com essa qualificação. Mais um, Zé Antunes. E um grande abraço para o nosso querido amigo Zé Antunes. José Antunes Sobrinho. Você que nos assistiu, teve a honra aqui de receber o senador, já compromisso vai voltar. Professor, você foi muito bem. Muito obrigado. A voz do povo. A gente tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo... Obrigado. Produção vai... Obrigado a você. Produção que se refere que é meu filho, que ele me dá bronca aqui. Mas aí, o tempo passou rápido e foi bastante tempo, mas falta tempo ainda. Obrigado a todos vocês. Vamos lá.
siga o canal, compartilhe, tá vendo? Ó, o naipe que a gente tá trazendo aqui. Tem muito mais aí pela frente, hein? Então é isso. Tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.